ser, estamos prontos. Olá, boa tarde. É para mim uma honra e um privilégio trazer para vocês hoje uma informação muito importante. A ver, perdona, Rodrigo, es que hay que poner, Ah, tá. disculpa, perdona. Aqui colocar. Es... Eso, exacto. Ah, ahora sí. Ahí está o Ah, seu. ya ves, estábamos empezando chuecos. Pronto, amigo. Pode começar de novo quando quiser. Olá, é para mim uma honra e um privilégio estar aqui hoje com vocês apresentando o método Your Power. Esse método consiste no conhecimento dos estados de poder que nós, como seres humanos, temos e todos os dias estamos dentro desses estados de poder e a gente não se dá conta. E muitas vezes a gente quer ter resultados positivos e fica naquela procura e passam dias, passam semanas, passam anos e a gente não alcança os nossos objetivos ou a gente fica cansado, cansa de tanta coisa e não chega a lugar nenhum, chega até a ficar doente ou então fica só dependendo dos outros. Vamos falar um pouco sobre isso agora. Então, o que motiva o ser humano? Essa pergunta foi feita por pensadores 100, 120 anos lá atrás, começando por Freud. Freud, ele diz que o homem, o ser humano, busca o prazer. Nas primeiras hipóteses que ele trabalhou, ele falava que o ser humano procura alcançar algo que relaxe a sua angústia ou a sua necessidade frente a alguma situação que ele está passando. Ele procura a solução e que essa solução relaxe a tensão. Então, é um tipo do prazer, tá? Alfred Adler era um pensador mais ou menos na mesma época que Freud, porém ele dizia que o ser humano procura o poder. O ser humano quer ter poder sobre ele e sobre o meio. Viktor Frankl, ele disse que o ser humano busca um sentido para a vida, um propósito. Este psicólogo, que também é contemporâneo do Freud e do Adler, digamos, ele nasceu também em Viena, conheceu esses pensadores quando ele tinha 10, 15, 20 anos. Ele foi preso, ele e a esposa, no campo de concentração. A esposa dele veio a falecer. Ele enfrentou aqueles anos de campo de concentração dedicado a observar o ser humano. E aí ele criou uma coisa chamada logoterapia. Muito interessante. Mas nós temos o nosso principal terapeuta, que é Jesus Cristo. Ele é o mestre dos mestres e nos diz que nós viemos para servir, que esse é o nosso propósito. Bom, então vamos ver quais são os estados de poder. Tá? Temos o cooperador, que é o estado positivo, a pessoa que se acha positiva e que todo mundo também é positivo. Tem o controlador, que ele se acha positivo e os outros não, portanto ele tem que ajudar, ele que tem que mandar. O dependente, que ele se acha negativo e os outros positivos. E o destruidor, que ele acha que ele está ruim e que os outros também estão ruins. Vamos falar mais sobre isso. Então, vamos ver as relações humanas que são marcadas pela busca do poder. Tá? O cooperador sempre procura contribuir, ajudar, servir, cooperar. Ele busca o seu desenvolvimento e a das pessoas ao seu redor. Não há relação de superioridade, mas de crescimento e desenvolvimento quando você está junto a um cooperador. O destruidor, ele sempre começa alguma coisa, mas não termina. Começa um livro, não termina. Começa um seriado, não termina. Começa um filme, não termina. Começa a fazer algo, ele não termina. Também ele é muito fogo de palha. Diz para ele, vamos fazer tal coisa. Ele é muito entusiasta. Sim, vamos fazer e tal. Mas passa 1 hora, 2 horas e lá se foi o ânimo. Ele desiste facilmente.
ele usa a expressão não consigo. Bom, o controlador, ele busca o seu crescimento. Ele é acelerado e arrogante e se sente sobrecarregado. E muitas vezes ele é um ditador. Tá? Ele realiza muito, mas pensa que só ele sabe fazer e só ele que vai fazer. E que é só o jeito dele é o correto. Ele precisa de reconhecimento das pessoas, ele busca isso. Ele precisa se sentir importante. Ele é agressivo e fala alto. Bom, o dependente, ele se vê inferiorizado, ele tem necessidade de agradar os outros, ele se sobrecarrega de coisas, mas acaba não fazendo, e ele coloca para que outras pessoas o ajudem. Ele acaba pedindo, pô, faz por mim. Então é aquela pessoa que tem que estar empurrando, não é? E ele não tem iniciativa. Muito bem. Os estados de poder, eles influenciam no ambiente de casa, do trabalho, da igreja, de todos os lugares, dos colégios, das faculdades. Todas as pessoas pensam nos estados de poder durante o dia. Às vezes mais em um do que em outro, mas eles estão presentes. Bom, vamos falar um pouco sobre o destruidor para você perceber como é o pensamento dele. Ele pensa, não vai dar certo, vai dar errado. Então ele desiste. Você observa, você conhece alguém que desiste das coisas? Você conhece alguém que procrastina? Que não concretiza, começa uma coisa, mas não concretiza? E que não termina de fazer as coisas? Bom, como é que essa mente de destruidor é criada? Ela se forma quando, na época da gestação desta pessoa, o ambiente como é que ele era, né? Até os 9 meses. Esse era um ambiente negativo, complicado, era um ambiente em que não existia um certo amparo, uma certa segurança, não é? O destruidor também fala, eu não vou conseguir. Tá? Para já começar a ajudar na solução, é importante que o destruidor confie no processo da vida. Bom, agora temos o controlador. Ele pensa, alguém vai me trair. Ele quer controlar tudo. Ele pensa que ele vai dar ordens, vai dizer alguma coisa, mas alguém vai trair ele. Ele é arrogante e hostil, é uma pessoa, é um ditador. Ele critica tudo, porém ele realiza. Tá? Um controlador é aquela pessoa que trabalha, digamos que trabalha 10, 20, 30 anos, e ele se acaba trabalhando de segunda a segunda. Tá, tudo bem que ele ganhe muito dinheiro, mas daí ele vai gastar todo esse dinheiro em saúde, em tratamentos de saúde. Como é que se forma a cabeça de um controlador? Acontece a partir dos 9 meses, mais ou menos, até os 3 anos. Quando houve pouca gentileza com essa criança. Não é? Então ele se tornou agressivo. Você já viu por aí, na sua vizinhança, no bairro, em outras crianças, de repente tem crianças que dizem, eu vou me virar sozinho. Ali está se criando a mente do controlador nessa pessoa. Isso não quer dizer que esse é um decreto e que isso é uma receita de bolo e a pessoa vai ser assim a vida inteira. Não, ela pode crescer e tratar isso e esquecer, nada disso, tá? A solução é aprender a ter mais empatia com os outros. Muito bem, agora vamos falar sobre o dependente. Quem é o dependente? O dependente é aquela pessoa que pensa que vai acontecer uma desgraça. Meu Deus do céu, nossa senhora, isso aí não vai dar certo, vai ser uma desgraça, vai ser um problema, então ele está angustiado. Tá? Ele tem muita autopiedade, ele se coloca como vítima, se sobrecarrega de coisas, de que carregar o mundo. Ele quer agradar todo mundo. Sabe aquela pessoa que agrada todo mundo? Mas ele não se agrada, ele não faz coisas por ele mesmo. Bom, e ele espera que os outros façam por ele. Ele faz, tá? Então, como é que se forma? Esta mente se forma a partir dos 3 anos até os 7 anos, mais ou menos, quando não há muito apoio para essa criança, ela não recebe muito incentivo. Tá?
Então ele não tem iniciativa. Ou todo mundo faz as coisas por ele. Faz o dever de casa por ele, faz as coisas por ele. Então ele diz, mas para que eu vou me preocupar se alguém vai fazer por mim? Aí ele cresce no mesmo pensamento. A solução é a autorresponsabilidade. Ele assumir a sua autorresponsabilidade. O cooperador, que é o melhor dos poderes, pensa, vamos juntos, ele desenvolve a si aos outros, ele apoia as pessoas, ele acompanha, ele não vai nem na frente nem atrás, vai junto, ele coopera, ele transforma, ele brilha, mas também procura que os outros brilhem, faz as pessoas desabrocharem. Ele tem a convicção do seu propósito e faz que as pessoas se sintam importantes. E ele sempre recebeu amparo, amor, aceitação da sua família, desde o ambiente antes dele nascer. Bueno, agora vou contar para vocês como é que você vai resgatar e vai aumentar o seu poder pessoal. Para isso é muito importante fazer consciência em qual estado de poder você está nesse momento. Você está desistindo no meio de um trabalho? Desistindo no meio de um livro? Desistindo? Ou você está querendo controlar tudo? Não, deixa comigo, deixa que eu faço. Quer fazer tudo por todo mundo. Ou está transferindo o teu poder para os outros. Diz, tu faz para mim. Né? E se coloca como, eu não consigo, pobre de mim, coitadinho, isso não vai dar certo. Perceba isso, faça consciência. Quando você fizer consciência, aí temos os 3 passos para resgatar e aumentar o seu poder. O passo 1 é estar consciente desse poder que você está usando. E a dor que esse poder te está causando. A dor de estar controlando tudo, de estar destruindo tudo, de estar dependendo dos outros. E nesse momento vai acontecer a sua transformação. Quando você percebe a dor, você pode escolher não continuar nesse estado negativo. Tá? Bueno, para sair disso, é importante saber, no caso do destruidor, que a vida é um processo. Pensa, a vida é um processo. Às vezes estamos em cima, às vezes estamos embaixo, mas a vida é assim, ela sobe e desce. Coloque-se metas razoáveis, alcançáveis, para o dia, para a semana, para o mês, para o ano, para daqui a 5 anos. Coloque-se metas razoáveis. E se pergunte sempre, qual é o próximo passo? O controlador, é muito importante que ele compartilhe, delegue o trabalho, escute as pessoas, desenvolva empatia, relaxa, estabeleça o trabalho, faça a sua parte e deixa que os outros façam as partes deles. Com um sorriso, com apoio, com tranquilidade, tire um tempo para descansar também. O dependente, muito importante que ele seja autorresponsável por ele mesmo. Quer dizer, autorresponsável, ser responsável por ele mesmo. E tenha confiança e poder para pensar e agir. E comemore suas vitórias, mesmo pequenas. Muito bem, agora que você já sabe sobre os poderes e a solução, está na hora de você colocar em prática o exercício de fazer consciência do estado de poder que você está, para sair do negativo para o positivo. E assim você seja o dono do seu poder. Eu quero agradecer o meu mestre Roberto Chiniassic, que já vai fazer quase 10 anos que eu estou seguindo ele, e ele tem me ajudado muitíssimo no meu crescimento pessoal, as pessoas mais importantes da minha vida, o meu filho, a minha esposa. Aqui estão os meus dados para contato, meu celular, meu e-mail e meu Instagram. Pode me contactar para nós aprofundar mais sobre esse tema. Muito obrigado, gratidão. Um abraço, sucesso. Quanto tempo foi? Quase 15 segundos. 15 minutos. Pero te di 3 minutos.